Meu nome é Edna Massucci, sejam bem-vindos por aqui. Eu vou falar sobre finanças, sobre trabalho, sobre contabilidade. Então, eu resolvi começar por essa aula introdutória do Excel, considerando que o Excel é uma das ferramentas que a gente mais vai utilizar aqui, né? Uma das ferramentas que a gente mais utiliza no dia a dia nessa área de finanças, nessa área de contabilidade. Então, hoje eu resolvi trazer apenas uma apresentação para as pessoas que não são familiarizadas com essa ferramenta, para as pessoas que não conhecem esse software e, de repente, querem começar a aprender, ou seja, um estudante, quem está começando a estudar sobre isso, quem está começando a trabalhar, né, nos seus primeiros passos ali no escritório, entendendo como que funcionam algumas coisas, ou mesmo para aquela pessoa que é um empresário, né, um microempresário, que quer começar a controlar melhor os seus gastos, quer controlar os seus custos, quer controlar ali as informações do seu pequeno negócio, utilizando um software, né, de uma maneira um pouco mais organizada, de uma maneira um pouco mais facilitada. Então, a ideia de trazer essa aula introdutória é essa, é apresentar o Excel para quem não tem familiaridade ainda. O Excel é um software de planilha eletrônica, então ele tem várias funcionalidades. Tanto a gente pode utilizar o Excel como tabelas, fazendo tabelas, coisas mais simplificadas. Então seriam, por exemplo, tabelas de endereço, tabelas de lista de material. Depois a gente pode acrescentar alguns cálculos e criar controles de estoque, controles de compra de material, planejamentos financeiros. Aí ele vai subindo, né, a forma da utilização. Ele pode entrar num ponto onde a gente consiga utilizar algumas macros, onde a gente consiga utilizar tabelas dinâmicas, até agora os formatos de relatórios mais modernos, que são os dashboards. Então, cada pessoa sente uma necessidade, cada pessoa tem um nível de conhecimento para utilizar o Excel de uma maneira diferente, e com isso ele acaba atendendo um leque muito grande de pessoas, um leque muito grande de funcionalidade, né? Tanto no trabalho, para a gente fazer os nossos controles pessoais, quando a gente está estudando, para a gente aprender ali nas aulas de finanças, para a gente aprender o básico ali de finanças, que serve tanto para o trabalho como para a nossa vida. Então, o Excel é uma ferramenta muito importante. E como algumas pessoas não têm familiaridade, porque não têm a necessidade de conhecer essa aplicação até agora, eu resolvi montar uma aula bem básica, bem introdutória, né? Apresentando exatamente um pouquinho daquilo que o Excel é capaz de entregar para nós. Então, hoje, tanto as empresas grandes, né, utilizam sistemas ERP, utilizam sistemas mais robustos para controle das informações, elas também acabam sintetizando isso no Excel, porque o Excel é uma ferramenta mais versátil na hora de trabalhar, né? A gente busca informações no sistema ERP e processa no Excel, onde a gente consegue melhorar a visualização, melhorar a comparação de dados. Então, hoje em dia, é uma ferramenta indispensável, né, para quem está trabalhando, ou mesmo gerenciando as nossas finanças, gerenciando as coisas da nossa vida. Então, nós vamos começar aqui. Hoje eu trouxe um arquivo simples. Simplesmente nós vamos passar pelas operações que o Excel faz, apresentar um pouquinho daquilo que o Excel pode fazer para a gente. Né? Nas nossas aulas seguintes, aí sim nós vamos começar com alguns cálculos, nós vamos começar com algumas coisas mais específicas, com aplicações efetivas do que a gente usa o Excel no dia a dia, tanto na nossa vida pessoal como no nosso trabalho. Então, aqui, estou com o Excel aberto, mostrando para vocês, né? Meu nome é Edna Massucci, como eu falei. Esse aqui é o meu arroba do meu YouTube e do meu Instagram. Me sigam, por favor. E começando aqui um pouquinho a apresentação do Excel, essa é a carinha dele. Então, o Excel, ele tem esse formato, né, já de planilha, ele traz essa divisão para a gente, dividido aqui em várias linhas e em várias colunas, o que permite a gente trabalhar com base de informações muito grandes, né, com processamento bem grandes, e a gente pode criar aqui várias planilhas, uma ao lado da outra. Então, eu posso ter um único arquivo com vários controles. Por exemplo, tenho um controle de estoque. Então, eu posso ter o meu controle de estoque aqui para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, para o mês de março. E assim, eu consigo, num único arquivo, ter informação do ano todo. Para começar, a gente vai salvar esse arquivo, porque isso é muito importante, né? Quando muitas vezes a gente começa a trabalhar, esquece de salvar o arquivo, acontece alguma coisa, a gente perde as informações no meio do caminho. Então, a gente começou um arquivo novo, antes de colocar nada de informação, a gente vem aqui e vai salvar. Então, eu venho no primeiro menu arquivo, venho na opção salvar, vou escolher o lugar onde eu quero salvar esse arquivo. Então, eu venho aqui em procurar, escolho minha estrutura de pasta. Então, aqui eu tenho na minha unidade D uma pastinha separada para as minhas aulas. E eu vou criar aqui Excel aula 1. Daqui em diante, meu arquivo já está salvo. Qualquer alteração que eu fizer, ele já tem aqui o autossalvamento, mas eu posso vir aqui nessa minha opção do disquete e salvar. Posso vir aqui em menu arquivo, clicar no botão salvar e sempre minha informação vai estar atualizada.
O legal do Excel é que ele tem várias formas da gente fazer a mesma coisa. Então, tanto tem as opções aqui no menu para achar alguns comandos, como tem alguns comandos que a gente pode fazer pelo teclado do computador. Então, quando a gente fala lá o Ctrl+C, Ctrl+V, é que no teclado realmente a gente vai fazer essa opção, né? Ctrl+C eu copio uma informação, Ctrl+V eu colo a informação. Então, passando aqui um pouquinho pelos menus para a gente conhecer o que o Excel pode proporcionar para a gente. Então, a gente vem aqui no menu Arquivo. Aqui eu tenho a opção de abrir um novo arquivo. Estou fazendo algo que era um arquivo novo. Venho aqui, peço um arquivo novo. Posso abrir um arquivo já existente, né? Então, da mesma forma que eu fui no diretório e salvei o arquivo, eu iria lá e iria abrir. Então, eu venho aqui em abrir, vou procurar onde está o arquivo que eu quero abrir. Agora eu quero abrir a aula 1 que eu já tinha feito. Clico aqui em aula 1 e ele vai abrir esse arquivo que já estava lá. Tinha um outro arquivo já preparado de um teste anterior. Então, voltando aqui à nossa aula 1 que a gente estava fazendo. Além disso, eu tenho aqui a opção de salvar, salvar como. Então, por exemplo, vou usar o salvar como. Eu já tenho um Excel pronto, por exemplo, fiz um relatório desse mês. Quero salvar uma cópia, né? Quero pegar aquela mesma estrutura que eu já utilizei e copiar para o mês seguinte. Então, eu venho aqui, salvo como e renomeio com outro arquivo. Então, eu viria aqui, ó, salvar como, procurar. Ao invés de ser aula 1, que é o primeiro arquivo que eu gravei, eu vou salvar como aula 2. E pronto, já tenho uma cópia daquele arquivo. Então, eu mantive meu arquivo original e salvei um novo com outro nome. Tenho 2 arquivos nessa estrutura. Daí nós temos a opção de salvar como PDF, se eu quisesse transformar um arquivo em Excel direto num documento em PDF. Temos a opção de imprimir, temos a opção de compartilhar. E, além disso, é muito bacana, eu vou voltar aqui em outro momento para falar dos modelos que o Excel já traz para nós. Então, quando a gente vem aqui em arquivo novo, o Excel abre um leque de opções que ele já tem de planilhas pré-formatadas. Então, aqui a gente já tem listas de aniversário, faturas de serviço, modelo de agenda, modelo de calendário, modelo de fluxo de caixa, controles de projeto. Então, tem várias opções bem bacanas que o Excel já traz toda pronta aqui para nós, que a gente pode pegar esse modelo e seguir em diante só imputando a informação. Outra hora a gente vai voltar só para explorar esses modelos que o Excel tem, que são muito úteis, né? A gente só precisa aprender a procurar a informação já está ali e facilita bastante a nossa vida. Passando por aqui, a gente vem no menu inicial. Então, quando eu tenho aqui página inicial, é onde eu começo, né? Basicamente essa guia aqui, onde tem as principais configurações que eu vou utilizar do Excel. Começando aqui pela área de transferência, é onde eu exploro meus primeiros comandos. Então, aqui a gente tem essa tesoura, né, que é a opção de recortar. É bem bacana que quando a gente passa por cima desses menus, né, por cima desses pequenos ícones aqui, a gente consegue ver qual seria o comando pelo teclado. Então, quando eu venho aqui, ó, recortar, ele traz aqui para mim a definição, ele seria o Ctrl+X. Então, se eu quisesse fazer esse comando pelo teclado do computador, ao invés de pegar o mouse e clicar aqui, eu conseguiria fazer utilizando o Ctrl+X. Então, ele é super prático, ele já vai trazendo essas abreviações para nós, né? Quem prefere utilizar pelo teclado, vem aqui, entende qual que é o comando e faz esse comando pelo teclado, que acaba ficando mais rápido. Então, a gente vai começar aqui pela tesoura, que é o nosso recortar. Então, quando que eu utilizo a função recortar? Quando eu tenho uma informação em algum campo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um campo teste, eu quero recortar, eu quero tirar daqui e passar essa informação para outro lugar. Então, eu venho aqui com a minha tesoura, fiz um Ctrl+X, que seria a mesma coisa que o Ctrl+X, ele vai ficar, né, colorido desse formato. E aí eu clico na célula que eu quero levar essa informação, ou eu posso vir aqui no menu colar. Então, eu tenho essa opção que é o Ctrl+C, né? Eu fiz o Ctrl+X lá onde eu colei, onde eu copiei a informação. Desculpa, onde eu recortei a informação. E agora eu venho aqui na opção de colar, na verdade. Eu venho aqui e trago esse menu colar. Então, tirei a informação daqui da minha primeira célula e trouxe para a célula de cá. Então, resumindo, eu cortei aqui com a tesourinha, vim para cá e colei o lugar onde eu queria. Então, esse é meu comando, né, de recortar e colar. Eu tenho a opção também de copiar e colar. Então, quando eu vou copiar e colar, eu faço um Ctrl+C, ou eu venho aqui na minha opção copiar, copiei essa informação, clico na outra célula que eu quero levar e utilizo a ferramenta colar. Pronto, ele acabou colando, aí eu fiquei com as duas informações, tanto a primeira como a segunda.
Depois disso, a gente tem aqui esse pincel de formatação. Então, esse pincel, ele leva, na verdade, a formatação da célula. Não é a informação que está lá, é a formatação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse teste escrito aqui de vermelho com esse tipo de fonte, e eu quero levar esse mesmo tipo de formatação para cá, eu simplesmente venho aqui, clico no pincel de formatação e clico na célula onde eu quero levar. Então, essa formatação da célula vai ser copiada para a célula que eu estou levando. Então, isso aqui são as informações de área de transferência. Essa aula a gente vai fazer o formato básico, então, assim, esse formato de copiar e colar é o formato básico. Depois a gente tem outras formas mais avançadas da gente copiar alguns números, algumas fórmulas, que isso a gente vai ver no outro momento. Passando aqui pela área de transferência, a gente chega no menu de fonte. Então, esse aqui é um menu bem interessante também, porque é aqui onde a gente faz toda a configuração de tamanho de fonte, né? Qual que é a letra que ele vai utilizar, quais são as fontes, quais são os tamanhos. Então, eu posso selecionar aqui que fonte que eu quero, eu posso selecionar aqui o tamanho da fonte que eu vou utilizar, posso utilizar uma fonte maior, posso utilizar uma fonte menor. Aqui eu posso escolher dentro da escala ou posso simplesmente usar aqui os botões que aumentam, que diminuem. Posso deixar a fonte em negrito, posso deixar a fonte em itálico, em sublinhado. Eu acabo fazendo essa formatação da forma que eu quero. Além disso, a gente tem aqui a barrinha de borda. Então, a borda é quando eu tenho aqui uma informação. Então, eu quero fazer uma borda, quero deixar esse quadrinho aqui de uma forma diferente. Então, eu tenho aqui todas essas opções de borda, posso fazer individualmente. Uma borda superior, inferior, direita, esquerda. Ou posso chegar aqui embaixo e abro direto meu editor de borda. Então, eu posso selecionar qual é o tipo de borda que eu quero, se eu quero um contorno, se eu quero borda interna. E assim eu faço uma tabela com o formato de borda que eu quero. Depois eu tenho as opções de cor, tanto cor de preenchimento da célula, como cor da fonte. Posso mudar a cor da célula, posso mudar a cor da fonte, tudo depende da minha necessidade. Uma coisa bem bacana do Excel, que eu acabei não comentando no começo, é que o Excel ele basicamente é dividido em duas partes muito importantes. Uma delas é a parte dos cálculos, né? Porque, enfim, o Excel ele é uma ferramenta para cálculo. Então, a gente precisa ter certa segurança de que os nossos cálculos que a gente fez ali com o Excel estão corretos, que eles são cálculos confiáveis. E a segunda parte é a parte de imagem, né? É a parte de apresentação. Então, eu preciso que os meus cálculos estejam corretos e eu preciso que o meu arquivo tenha uma apresentação legal. Eu, particularmente, eu acho que a informação, a parte dos cálculos é mais importante, né? Eu preciso ter uma certa segurança de que os números que eu calculei ali estão corretos. Então, imagine, se eu vou fazer uma simulação de um preço de financiamento. Aí eu faço um cálculo de financiamento e digo que a parcela do meu financiamento é R$ 1.000. Aí depois, na hora que a gente vai conferir, não era R$ 1.000, era R$ 1.500 a parcela desse financiamento. O cálculo estava errado, né? E de repente eu não tenho orçamento para uma parcela de 1.500, eu teria orçamento só para uma parcela de 1.000. Então, isso seria um problema, né? Imagine se a gente leva isso, se a gente escala isso para uma empresa, um cálculo errado numa proporção dessa para uma empresa, né? Pode causar grandes problemas, grandes dificuldades ali por números errados. Então, eu diria que primeiro a gente preza para que os números estejam corretos, para que os cálculos estejam corretos, e segundo momento a gente preza pela estética, né, para que ele esteja apresentável, para que esteja bonito, porque é legal quando a gente trabalha num arquivo bem bacana, num arquivo, né, bem objetivo, fica interessante para a gente que está fazendo, o usuário da informação, né, a pessoa para quem a gente passou aquela informação também, se sente mais confortável lendo, analisando aquelas informações. Mas eu diria para vocês, se a gente está trabalhando, a gente tem pouco tempo, a gente prioriza para que o cálculo esteja correto. No segundo momento, a gente deixa o arquivo formatado ali bonitinho. E claro, depois de certo tempo, a gente vai criando um formato, né? A gente desenvolve um layout, um formato que a gente gosta de usar e a gente acaba replicando aquele formato que a gente tem. Ou muitas vezes a gente está numa empresa que já tem ali um formato programado, a empresa trabalha com aquele layout, com aquele formato, a gente simplesmente segue o que já é utilizado. Então, tudo depende do ambiente que a gente tem. Seguindo aqui, depois dessa aba da fonte, né, onde a gente define letra, tamanho, tudo isso, a gente vem para a parte de alinhamento. Então, alinhamento, o que eu estou dizendo? É como eu quero mostrar essa minha tabelinha. Puxa, eu quero aqui que esse título esteja centralizado, eu quero que ele esteja aqui do lado direito ou do lado esquerdo. Como que eu vou alinhar essa informação? Então, aqui eu utilizo essa parte do alinhamento. E logo em seguida,
a gente tem o menu de números. Esse aqui eu diria que é um dos mais importantes, né? Quando a gente vem aqui no menu de números, a gente tem todas as formas que a gente pode utilizar a formatação para a parte numérica. Então, eu posso utilizar esses números, né, como números financeiros, aqui com separador de casa decimal. Posso trabalhar com esses números no formato de moeda, onde eu já trago o símbolo que eu estou trabalhando, né? Posso trazer aqui o símbolo de reais, o símbolo de dólar. De repente, tem pessoas que trabalham com moedas diferentes, né? Então, eu preciso apresentar um relatório onde eu trago ali símbolos de moedas diferentes. Eu faço aqui essa separação. Posso trabalhar com números contábeis, posso trabalhar com data, né? Tem muitas vezes que a gente tem que fazer cálculo de prazo, então eu posso formatar aqui minha célula nesse formato de data, e com isso eu faço os cálculos aqui, quantidade de dias de uma operação, quantidade de dias que um título está em aberto, então tem várias aplicações. Posso calcular a hora também, posso fazer cálculos de hora, então principalmente com quem trabalha aí com horas trabalhadas, né, com cobrança de horas, de repente com folha de pagamento, pode ter necessidade de fazer cálculo com hora. Depois eu tenho porcentagem, tenho fração, tenho números científicos, tenho números especiais aqui, né? Então seriam formatos especiais, tipo, o telefone tem um formato especial, o CEP tem um formato especial, conseguiria fazer isso também. Ou posso personalizar, eu tenho um número, sei lá, um código de produto e ele tem esse formato de apresentação. Eu posso vir aqui e formatar de uma maneira personalizada o meu número. E aqui ele traz alguns resumos para nós, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um número, aqui tem um botãozinho rápido. Puxa, mas esse número aqui para mim é percentual. Só clico aqui no botão de percentual, ele já vai mudar. Esse número aqui eu quero que ele tenha casa decimal. Então, eu venho aqui, eu acrescento casa decimal, né? Puxa, fiz uma conta aqui, 1,50. Aí, de repente, o meu número está assim, mas eu sei que esse número tem casa decimal. Então, eu opto por trabalhar aqui com 2 casas decimais. Posso utilizar mais casas decimais, por exemplo, posso utilizar em alguma coisa que eu estou utilizando o dólar, né? Então, o dólar aí oficial, ele sai com 4 casas decimais. Então, eu venho aqui e formato o meu número para que ele apareça com 4 casas decimais. Então, eu sempre vou adaptar o meu número da maneira que eu preciso. Depois a gente tem aqui a guia de estilos, né? Então, são outras operações onde a gente coloca cores, por exemplo. Eu posso criar um arquivo e formatar, por exemplo, algo de controle de estoque. Quando o meu controle de estoque estiver abaixo de determinada quantidade, ele vai mostrar aqui para mim que é vermelhinho. A hora que eu olho meu relatório, eu sei que eu tenho que comprar mais desse produto. Então, são formatações que ele permite. Aqui eu tenho as opções de inserir, excluir célula. Então, puxa, eu estou fazendo uma tabela, preciso incluir mais uma linha aqui. Então, venho aqui, insiro mais uma linha. Eu consigo, né, mover dentro do meu arquivo. Eu insiro mais uma coluna. Então, ele tem essas formatações. Depois eu tenho a parte de edição, né, onde eu consigo trazer aqui autossoma, consigo trazer alguns comandos mais simplificados que ficam aqui à disposição. Passando adiante, a gente tem o menu inserir. Então, aqui a gente consegue inserir tabela, a gente consegue inserir ilustração. Então, puxa, eu estou fazendo um arquivo, eu quero colocar algum formato, alguma apresentação. Venho aqui, consigo colocar também. Consigo colocar um checkbox. Então vou fazer uma tabelinha aqui, eu quero colocar um checkbox para fazer um checklist de alguma coisa. Ele tem essa opção. Aí ele tem toda a parte dos gráficos, né? Então, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui, eu posso fazer uma tabelinha. Puxa, fiz aqui uma tabela de comissão. Então, eu tenho uma tabela aqui, já peço para o sistema criar um gráfico para mim, né? Visualmente, ele fica mais fácil da gente ler, ele fica mais fácil da gente apresentar, da gente entender. Então, eu tenho essa opção de inserir os gráficos. Depois, eu tenho a opção de inserir comentários, inserir símbolos. São várias outras coisas que a gente pode utilizar no dia a dia. Posso definir uma área de impressão. Então, puxa, eu estou com esse arquivo aqui inteiro, mas eu quero imprimir só esse pedaço. Eu venho aqui e defino a área de impressão. Depois disso, a gente tem o layout de página, né? Nessa guia, a gente pode fazer a formatação das cores. Então, eu posso selecionar que paleta de cor que eu quero trabalhar. Puxa, que cor que eu mais gosto? Eu quero trabalhar aqui um arquivo todo na paleta azul. Então, eu escolho uma paleta azul e automaticamente, né, tudo que eu te trouxer de cor aqui vai trazendo essa paleta. Para quem gosta bastante da parte estética, essa parte aqui é bem interessante. Depois eu tenho a parte da configuração de página. Então, aqui é como que eu configuro o meu arquivo para impressão. Então, por exemplo, tem horas que eu estou fazendo algum relatório, né? Estou fazendo aqui no Excel, mas eu sei que ele vai ser impresso. Então, eu preciso
tá com o papel correto, né? Preciso da formatação correta do papel. Puxa, eu quero que esse arquivo seja impresso no formato retrato, eu quero que esse arquivo seja impresso no modo paisagem. Qual que é o tamanho das margens? Eu estou trabalhando com papel A4, com papel carta, com papel ofício. Defino novamente aqui a área de impressão, né? Aqueles botões que estavam lá na frente aparecem aqui também. Puxa, o arquivo está aqui, mas eu quero imprimir só uma parte dele. Vou definir aqui na área de impressão. E linhas de grade, essa parte aqui de linhas de grade é bem interessante. Então, tem quem prefira trabalhar com as linhas de grade, que são essas linhas cinzas aparecendo aqui no final, né? Basicamente uma guia para a gente utilizar, ou não, tem quem não gosta da linha de grade, aí a gente vem aqui e tira a linha de grade. Então, esse daqui são os principais que a gente tem nessa aba. Depois a gente tem a guia de fórmulas, né? Esse aqui vai ser o foco da nossa próxima aula, quando a gente começa de fato a entrar nas fórmulas. Então, hoje, quando a gente vai fazer, né, cálculo de juros, cálculo de parcela, tudo isso o Excel já tem um assistente que faz para nós. Então, a gente só precisa aprender a utilizar onde está e qual que é o formato que a gente utiliza essas fórmulas para ter a informação correta. Então, aqui eu tenho uma aba que é toda relacionada a cálculo. Depois eu tenho uma aba mais relacionada a dados. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com planilhas, com listagens, quero fazer alguns filtros, quero classificar essa lista. Puxa, eu tenho uma lista aqui, eu quero ordenar, eu quero tirar o número duplicado, né? Eu tenho botões aqui que tiram o número duplicado. Eu faço filtros para selecionar só alguns tipos de produto. Ou eu posso obter dados de uma outra fonte, né? O Excel ele busca informações em outra base e traz para cá para a gente processar. Seria nessa informação de dados, nessa guia de dados. Depois a gente tem revisão, né? Onde eu posso verificar a ortografia, posso trazer comentários, posso, né? Principalmente a gente usa comentários quando a gente faz arquivos compartilhados. Então, muitas vezes, eu faço um arquivo, mas eu estou providenciando informações para outras pessoas. Então, eu utilizo aqui comentários para que a próxima pessoa saiba qual que é a origem daquele número, o que eu estou querendo dizer com aquela informação. Então, o Excel já traz isso para nós. A gente tem a opção aqui de proteger a planilha. Então, por exemplo, trabalho com dados confidenciais. Então, eu quero mandar isso para alguém, mas eu não quero que qualquer pessoa leia o que está aqui. Então, eu protejo essa planilha, crio uma senha aqui que eu informo para outra pessoa e posso transitar com esse e-mail, né, com esse arquivo, mesmo com informação confidencial, porque ele está protegido. Só quem tem aquela senha vai conseguir abrir esse arquivo. Depois, a gente tem aqui o menu exibir. Então, é a forma que eu vou ver a minha página. Então, eu posso visualizar aqui nesse formato que é normal, posso visualizar com quebra de página. O mais tradicional, eu pelo menos gosto de trabalhar aqui no formato normal. Depois a gente tem aqui a parte de desenvolvedor, né? A parte de macro, como eu comentei com você, essa já é uma parte avançada que a gente nem vai ver agora. E além disso, a gente pode personalizar o nosso menu. Então, por exemplo, eu posso deixar aqui em cima, nessa parte superior, os comandos que eu mais utilizo, para não ter que toda hora clicar aqui na aba e buscar o comando que eu quero. Então, a gente tem o formato que a gente vem aqui, insere mais comandos e traz os comandos que a gente mais utiliza para cá. A gente tem, né, ainda aqui na guia de fórmulas, eu acabei não comentando, a fórmula de cálculo. Eu posso deixar o Excel fazendo os cálculos automáticos, posso fazer com que o Excel faça os cálculos manuais. Quando a gente utiliza isso? Puxa, eu estou trabalhando com base de dados muito grande. Então, eu começo a fazer uma fórmula que ele começa a travar, né? Eu estou com muitas fórmulas amarradas. E aí, o Excel começa a travar. Aí, a gente tira os cálculos automáticos e deixa os cálculos manuais, né? A gente pode ir inserindo dados. E só quando a gente vem aqui e pede para ele calcular, que ele vai fazer ali aquele processamento um pouco mais pesado de calcular efetivamente o que a gente está pedindo. E fora isso, aqui ainda nas abas, né, onde a gente tem as abas, a gente tem a opção de mudar cor, mudar nome dessas abas. Então, por exemplo, aqui eu tinha feito uma lista de produtos, né, para uma outra aula. Então, puxa, eu quero mudar o nome dessa guia. Então, eu posso clicar aqui com o meu botão direito do mouse e aqui eu tenho as opções relacionadas a essa guia. Né? Posso inserir uma guia nova, posso renomear. Então, puxa, não vai chamar mais lista de produtos, eu quero que chame só produtos. Eu quero mudar a cor desse daqui, eu quero que essa minha guia seja amarela. Então, eu mudo a cor também. Então, cliquei, botão direito do mouse, eu consigo mudar a cor da guia e consigo, né, fazer algumas informações, e consigo fazer trazer algumas informações importantes. Então, basicamente, essa é a parte introdutória do Excel que eu gostaria de mostrar para vocês. Nas próximas aulas eu vou entrar direto na parte dos cálculos, onde a gente repassa aqui por alguns conceitos, mas para quem não conhece o Excel, eu acho que é bem bacana
ter esse primeiro contato, entender o que a gente consegue fazer, né? Tanto aqui em termos de tabelas, de gráficos, de coisas mais simples, e claro, e depois a gente vai entrar nessa parte mais específica dos cálculos financeiros, dos cálculos que a gente consegue utilizar mais no dia a dia, tanto no nosso trabalho ou para as nossas coisas pessoais. Espero que vocês tenham gostado, sigam e curtam o vídeo e acompanhem para as próximas aulas.